Então vamos continuar. Vamos dizer, Jesus falou, continua falando que ele iria enviá-los como o Pai o havia enviado. E também precisamos nos lembrar que eles ficaram 3 anos com Jesus. Eles sabiam, eles tinham a consciência que pelos prodígios, pelas obras, pela sabedoria que vem do alto, que Jesus era o Filho de Deus. E ainda mais depois de ressuscitado, porque fala aqui também, ainda no versículo 19, e veio Jesus e pôs-se no meio deles, e eles estavam trancados. Jesus não bateu a porta, ele simplesmente apareceu lá. Então, eles já tinham uma vivência, eles já conheciam Jesus, não é? Mas mesmo assim, foi Jesus se afastar um pouco e já voltaram para a vida deles de pescador. Porque Jesus já havia falado, agora vocês vão pescar homens. Então, eu lendo isso, eu me dei conta, e somos nós assim. Quando nós nos convertemos, ainda muito novinhos, no início da nossa conversão, o que acontece? Nós aceitamos Jesus, vivemos a experiência real do convencimento do Espírito Santo, do pecado, da justiça e do juízo. Nós nos emocionamos, nós tomamos contato com o sobrenatural de Deus, mas nessa fase inicial, nós voltamos à nossa vida normal. Assim, nós não entendemos, ficamos atribulados, ficamos meio perdidos, não é? E se nós avançarmos ainda no capítulo 21, que eu não li, Jesus se encontra mais uma terceira vez, né, que é justamente quando eles voltam dessa pescaria que não deu em nada, e que Jesus fala, vai lá, volta e trouxeram peixe que comeram. Jesus chama Pedro e questiona Pedro, você me ama? Insiste aquelas 3 vezes. Então, o que acontece? Existe um movimento, existe uma coisa em nós, que assim que nós somos alcançados, Jesus vem, a partir daí, através do Espírito Santo, e começa a trabalhar em nós, nas nossas vidas, nas nossas almas, nos nossos sentimentos, igualzinho ele fez com Pedro. Pedro, tu me amas? Eu amo, tu apacenta as minhas ovelhas. Ali ele estava já reforçando a direção. Você já é um homem do reino de Deus, você já não é mais dessa terra, você vai trabalhar, seu corpo vai continuar se deteriorando, você vai continuar, devido à inclinação da carne, a ter os maus pensamentos, mas você já é um filho de Deus. Você está sendo transformado. Nós começamos a viver o processo da santificação, né? Eu escrevi aqui, a partir daí o nosso Pai, através do Espírito Santo, começa a se relacionar conosco. Ele nos dá crescimento espiritual, inicia o nosso processo de restauração. Vamos nos amoldando a Cristo e percebemos que sem Jesus nada podemos fazer. Então, pastor, é uma mensagem pequena, simples, direta, mas Jesus já nos falou, ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Então, como nós vamos pregar? Mas eu não sou pastor, eu não sou... Pregue, demonstrando a transformação que a palavra de Deus fez no seu interior. O que rouba não roube mais. É aquela história lá do cachaceiro, que os filhos andavam rasgados, não tinha a família passava fome. Ele foi alcançado pelo Espírito Santo e mudou. Nunca mais apareceu no bar, passou a dar atenção à esposa, aos filhos. Um homem simples,
e os filhos todos de chinelinho, com a roupa mais novinha, cuidadinho, sem mais fome. Então, pregue assim, cresça em conhecer a palavra, porque eu tenho certeza que todos vão transbordar. Não precisamos ser pastores. Se nós aceitarmos a transformação que Cristo traz para nós, todos vão enxergar. Mensagem curta, pastor, mas eu espero que tenha alcançado alguns. Eu agradeço aí a minha oportunidade, pastor. Estou devolvendo a palavra para o senhor e o senhor faça os acertos que porventura se fizerem necessários. Obrigado. Amém. Obrigado, João Luiz. É uma passagem aí que é bem objetiva, né? Independente da duração, né? O importante é a profundidade, né, da palavra. E demonstra nessa palavra aí que aqueles homens, né, que tiveram contato com o Senhor Jesus, aquele ministério, né, um pouco mais de 3 anos e meio lá juntos com ele, vendo aquele monte de milagre, né? E o Luiz cita aí essa passagem que mostra mais uma vez eles pescando, né? Quando eles tiveram um encontro com o Senhor Jesus, onde é que eles estavam? Pescando, né? Foi a pesca maravilhosa. E mais uma vez Jesus ele vem testificar com eles. Então, irmão, isso é muito importante porque mostra, que o irmão até falou no começo assim, porque Jesus se afastou, né? Que foi necessário que ele se afastasse naquele momento para que se cumprisse a vontade do Pai. Ele tinha que morrer naquela cruz, ressuscitar, cumprir todos os trâmites para que nós pudéssemos ser salvos. E esse afastamento hoje não é feito por Jesus, né? Esse afastamento, como o irmão citou, do novo convertido, é feito pelo próprio homem, né? É a pessoa que depois que ela acomoda, né, primeiro vem aquela emoção, né, são muitas emoções, né, aquela alegria, né, que é o novo convertido, né, aquele encontro com o Senhor Jesus, aquele alívio do peso do pecado, da expectativa da morte e condenação eterna, sai, né, porque o Espírito Santo, como o irmão falou muito bem, nos convence do juízo, da justiça e da morte. Então a gente tem aquela alegria inicial. Com o passar do tempo, o esfriamento começa a acontecer. E ele vai se intensificar se a pessoa começa a deixar, né, de congregar. Importante, ninguém é crente da igreja do eu sozinho, né? Nós temos que congregar. Se a pessoa ela deixar de ter ali um contato com a palavra de Deus, que é importantíssimo, e se a pessoa não tem contato com o próprio Deus. Então, é necessário que essa fé que vem de Deus, ela seja alimentada. Ela precisa ser alimentada, porque o irmão Luiz tocou num assunto muito bom ali no começo, que eles começaram a voltar aquilo que eles faziam antes, né? Deixaram a pregação, né? Deixaram as obras e vamos pescar, né? Vamos saciar a nossa vontade humana, porque eles ficaram sem qualquer expectativa, né, quanto ao futuro, mesmo depois de toda aquela injeção de 3 anos e meio, um pouco mais de 3 anos e meio de fé, eles ficaram sem expectativas sobre suas vidas, né? Olha que uma coisa foi rápida, né? Para formar aqueles homens demorou anos, né? Para preparar aqueles homens demorou anos, mas para que eles viessem a ficar mais fracos, questão de dias ali, de poucos dias eles já estavam enfraquecidos na sua fé. Então é importante a gente ver que se aqueles homens, eu acho que isso é importantíssimo, se aqueles homens que tiveram aquele contato presencial com o Senhor Jesus, e em pouco tempo eles já estavam enfraquecidos, alguns até incrédulos, né? Tem que tocar aqui, tem que ver para ver se não é, senão não vou acreditar, né? Caso do Tomé. Imagine nós aqui, né? Comedores de arroz e feijão, que não tivemos esse contato físico, né, com o Senhor Jesus. Nós não tivemos um contato, nosso contato hoje é um contato espiritual. Por mais profunda que seja a nossa experiência com o Senhor Jesus, nós temos um contato espiritual, não é um contato físico, né? E eles tiveram ali um contato físico. Então isso serve para a gente então ver a necessidade de se alimentar a fé. O irmão Luiz falou bom sobre a questão da santificação,
que é um processo contínuo, né? Não é uma coisa que você já está pronto, né? Preparou, engarrafou a Coca-Cola, quando pode beber, já está pronto. Não, né? É um processo contínuo, trabalhoso, né? Que exige renúncia, que exige vontade para que a gente vença, né, esse processo. Já a fé, que vem para a nossa salvação, e a regeneração, a restauração para com Deus, é uma coisa instantânea, porque não é uma obra nossa, é uma obra de Deus, é uma obra do Espírito Santo. Mas o processo de santificação é um processo contínuo, e nós não podemos nos afastar do Senhor Jesus, né? Como eles ali ficaram afastados, eles tiveram alguns problemas no início, depois, né, eles foram ali batizados com o Espírito Santo, foram fortalecidos, a presença do Espírito Santo levantou eles e deu uma coragem, intrepidez para que eles pudessem vencer até a morte. Nem morte eles tinham medo, eles começaram a pregar. Finalizando, senão a gente vai ficar aqui numa vigília, e apesar de ser uma mensagem curta, mas uma mensagem profunda, finalizando, essa importância muito grande que tem da fé no Senhor Jesus para nos manter nesse caminho. Deixa eu ver. Todos estão me ouvindo aí? A gente teve uma perda aí. Vai te se manter nessa caminhada até ao final, né? Esse processo de santificação, esse processo de renovação que somente o Senhor Jesus ele tem o poder para nos dar. Então essa palavra é uma palavra muito importante, né? Porque mostra essa necessidade nossa de estarmos em contato com Deus, e estar em contato com Deus não é uma coisa intangível, né? Existem coisas tangíveis, né? Coisas que nós precisamos fazer para ter esse contato, que é a questão da oração, que é a questão do exame da palavra, de estar olhando a palavra de Deus e alinhando, não é só olhar, que bonitinho, né? Que frase bonita, que bacana, estou emocionado, que palavra, né? Glória, não adianta, né? Tem que alinhar a vida com a palavra, tem que esquadrinhar e ver se está realmente vivendo aquilo que está escrito na palavra. Então, essa é uma necessidade do cristão. E uma coisa importantíssima, né? Eu ia me esquecer, agora eu lembrei que o irmão falou sobre a pregação. Não é necessário que você seja pastor, doutor, erudito para pregar a palavra de Deus. É necessário que você tenha fé. É necessário que você tenha experiências com Deus, e de uma forma simples, numa linguagem que qualquer um possa entender, você consegue levar a palavra de Deus para as pessoas e tocar naquela pessoa, porque não é você, não sou eu, é o Espírito Santo que vai fazer esta obra. Então fala, agora é uma coisa que, né, finalizando, o irmão Luiz falou, que é a questão da vida pregar, né? Não só as nossas palavras, mas também a nossa vida, porque às vezes a pessoa está olhando lá o outro pregar e fala, mas engraçado, né? Essa pessoa está pregando tudo diferente daquilo que ela vive, né? Que eu conheço essa pessoa, né? Eu sou vizinho dela, eu vejo como é que ela vive, como é que é a situação dela, e ela está aí falando coisas que é tudo mentira, né? Então fica difícil a pessoa assimilar. Então, lembrando que a palavra é importantíssima, sem a palavra nós não conseguimos a fé necessária para estar na presença de Deus, para servir a Deus. Mas a prática da palavra é também dispensável, porque sem ela a gente vira hipócritas, né? Então a gente fala uma coisa e está vivendo uma outra coisa. Então é necessário alinhar isso aí. Que Deus aí continue abençoando, irmão Luiz, para trazer sempre uma palavra objetiva, que venha trazer alimento para a igreja, crescimento espiritual, renovo, fé, né? Nós precisamos disso. A palavra é muito importante para a igreja, para que a gente veja se está realmente dentro do caminho, né? Para que a nossa bússola, a nossa direção, eu estou andando no caminho de Deus, é isso mesmo que é para viver? Então traz um alimento e um fortalecimento espiritual. Que Deus continue abençoando, abençoe a sua vida, abençoe tudo aquilo que aprove a Ele colocar debaixo da sua responsabilidade espiritual, né? Abençoa também a Cristina e abençoa tudo, né? Que o irmão aí está trabalhando, né? Que ele coloque aqueles olhos, né? Aqueles olhos de águias que o irmão consiga ver além daquilo que está ao alcance, né? Que o irmão consiga olhar muito além daquilo que está ao alcance natural
que os olhos espirituais eles venham prevalecer na sua vida no nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. E vamos louvar o nosso Deus agora? Vamos louvar o nosso Deus com o hino 440 da harpa cristã. Em viver para Cristo firme permanecerás, e após tu sempre seguirás, e ao pé da cruz os teus cuidados deixarás. Faze já o seu querer, o seu poder e seus dons te dará. De gozo Cristo sim te inundará, do coração as manchas limpará, fazendo tu para sempre seu querer. Queres ir após de Cristo e carregar a cruz, queres conhecer a paz que dá Jesus, queres que te guie com a verdadeira luz. Faze já o seu querer, o seu poder e seus dons te dará. De gozo Cristo sim te inundará, do coração as manchas limpará, fazendo tu para sempre seu querer. Queres lá no céu os teus amigos encontrar, deves preparar tua vida sem tardar. Queres pra Jesus a tua vida consagrar, faze já o seu querer, o seu poder e seus dons te dará. De gozo Cristo sim te inundará, do coração as manchas limpará, fazendo tu para sempre seu querer. Aleluia. Glória a Deus. Vamos continuar aqui com a palavra de Deus e vamos agora abrir nossas Bíblias na segunda epístola de Pedro, no capítulo de número 1. Segunda epístola de Pedro, capítulo de número 1. Enquanto os irmãos vão aí abrindo a palavra, eu vou pedir a Deus aqui que nos conceda a sabedoria. Senhor, estamos aqui diante da Tua palavra. Não seja a minha vontade, o desejo do meu coração, mas seja o Teu Espírito Santo a me fazer lembrar, a me ensinar, a trazer uma palavra que venha do trono da Tua graça, do Teu coração aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. E abre, Senhor, os nossos entendimentos para que nós possamos compreender a Tua palavra em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, vamos ler aqui essa passagem, do 1 até o 11. Prefácio e saudação, o subtítulo que está aqui na Almeida Revista e Atualizada. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade,
com a piedade, a fraternidade, com a fraternidade, o amor. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo o sol que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus, né? Essa palavra do nosso irmão aí, Pedro, né? Pelo poder do Espírito Santo, compartilhou com a igreja, e que é tão viva como na época em que Pedro ele passou essa palavra. Ele começa dizendo, né, se apresentando como servo do Senhor Jesus, né, e cumprindo a ordem do Senhor Jesus, que aquele que quiser, né, estar ali pregando, aquele que estiver ali estar liderando, ele tem que se colocar na posição de servo, né? E ele fala sobre aqueles que obtiveram a preciosa justiça, né? Igualmente preciosa na justiça do nosso Senhor Jesus Cristo, as pessoas que conseguiram obter essa preciosa justiça. A graça e a paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Então, a primeira coisa aqui que ele fala que não fomos nós que conquistamos, nós obtivemos isso não por méritos próprios, não porque nós éramos bonzinhos, né, ou por qualquer outra coisa que nós pudéssemos ter para que Deus viesse e nos escolhesse. Foi a soberania de Deus, aprove essa soberania de Deus nos escolher para que nós tivéssemos a fé dada por Ele, para que nós pudéssemos então obter essa salvação. Então a gente começa falando disso, né? E ele fala também sobre essa multiplicação, né, da graça, né, dessa presença de Deus, dessa paz que somente Deus pode nos dar. E nesse pleno conhecimento de Deus e de Jesus, aonde que nós podemos obter esse pleno conhecimento de Deus, do Senhor Jesus? Claro que é na fonte. Qual é a fonte? A fonte é a Bíblia, a fonte é a palavra de Deus. Essa é a fonte para que nós tenhamos pleno conhecimento de Deus. Então já começa aqui já dizendo os propósitos, né, dessa carta. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas, é o 3, né, que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Então, pelo poder de Deus, nós recebemos tudo aquilo que é necessário para sermos conduzidos para a vida, e aqui a vida eterna, né? A vida na presença de Deus para todo sempre, e a piedade, que é o serviço, a dedicação a Deus. Mas tendo isso, que o conhecimento completo de quem nos chamou. Quem nos chamou foi o Senhor Jesus. Então é necessário que a gente busque esse conhecimento, né? Para o que? Sua glória e virtude, para que através de nossas vidas nós glorifiquemos a Deus com uma moral excelente, uma moral excelente. O cristão ele deve ter um exemplo moral, mas de moral cristã, não a moral decaída aí que nós estamos vendo esses dias, mas uma moral cristã. Então, esse é o chamado. Então a pessoa vê aquele irmão, não, ele é da igreja, olha como é que ele se comporta, olha como é que ela fala, né? Olha como é que ele trata dos seus negócios, olha como é que é a família daquela pessoa. Então isso é um espelho da presença de Deus na vida do cristão. Versículo 4: pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas,
para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Né? Então nós nos tornamos coparticipantes dessas promessas. As promessas de Deus, elas estão em toda a Bíblia, né? E começando ali em Gênesis, no capítulo 3, nós vemos ali a primeira promessa de Deus, né, para o homem, depois que ele cai, depois que escorrega o homem, a mulher, né? E ele fala do ventre da mulher sairá aquele que pisará a cabeça da serpente, uma promessa de Deus, né? E que veio ser cumprido muitos séculos depois, mas em nenhum momento Deus abandonou o seu povo. Ele deu ali um tutorial, um aio até a chegada daquele que iria pisar a cabeça da serpente, que foi o que a lei, através de Moisés, a lei foi dada ao povo como um tutorial até a chegada do Senhor Jesus. Então as promessas de Deus, elas se cumprem e Ele zela para que ela seja mantida durante todo o povo. Então, durante toda a existência do povo de Deus, havia uma convicção, havia uma certeza de que do ventre de uma mulher, e toda mulher de Deus, toda mulher que fazia parte do povo de Deus, primeiro, né, no Antigo Testamento, e depois, né, nós vamos ter a convicção, porque já vem, né, já se cumpre. No Antigo Testamento, cada mulher ali já sabia que do seu ventre poderia vir aquele que seria o Salvador. E isso foi, né, concedido finalmente a Maria, né, no Novo Testamento, mas era uma promessa que todo mundo esperava até que um dia se cumpriu essa promessa. Então aqui a palavra, ela vai falando sobre esse conhecimento, né, da palavra de Deus. Então é importante que a gente entenda, né, que nós fomos chamados para a vida eterna. Nós não podemos perder esse sentido, né, porque muitas vezes muitos compromissos, né, as muitas obrigações que a gente tem nessa terra, os problemas, né, as situações difíceis, ou mesmo as alegrias, as diversões, os prazeres, eles podem ofuscar aquilo que é o principal, é a nossa salvação. Nós não podemos perder esse ponto de vista. É isso que a palavra vem aqui, realçando essa questão, mostrando para nós que nós temos uma identidade, e que é uma identidade cristã. Nós somos diferentes, nós somos um povo eleito, nós somos um povo separado. Santificação é separação para Deus. Nós precisamos entender, nós não podemos ter os mesmos comportamentos, procedimentos, pensamentos, filosofias daqueles que se opõem a Deus. É uma coisa bem diferente. Então é importante a gente entender aqui, para que nós possamos então ser co-participantes da natureza divina, ou seja, que as pessoas, não é que nós seremos como Deus, né? Isso é a conversa do diabo, aí enganou muita gente com isso, mas nós teremos a mesma virtude de Deus, a mesma anseio moral de Deus, o comportamento, a moralidade excelente que Deus tem. Então isso é que vai estar presente, essa identidade cristã, que qualquer um que vê vai ver essa diferença, né? Mesmo que vão nos perseguir por essa diferença muitas vezes, mas isso vai ser notório a todos, né? No versículo 4, nós já vimos, né? Quais nos têm sido doadas suas promessas, pessoas, muito grande promessa, para que por elas nos tornem compartilhadores da natureza divina, livrando da corrupção das paixões que há no mundo. Então, essa parte também é importante, livrando da corrupção das paixões que tem no mundo. Ou seja, essa piedade, essa prática cristã que vai nos livrar dos desejos, né, impuros, dos desejos malignos que o mundo oferece para cada um de nós numa bandeja. É isso que vai nos fortalecer para que nós possamos resistir a tais coisas. Aí no 5 ele diz assim: por isso vós mesmos, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé
a virtude, né? Então, a fé, ela é fortalecida por uma excelência moral. Então, por isso que o Tiago ele fala, você tem fé, mostre a sua fé sem as obras, porque eu mostrarei a minha fé pelas obras. E ele fala uma coisa pesada, né? Ele diz assim, você crê em Deus? Muito bem, até os demônios creem e tremem. Então, a fé perfeita, ela é aperfeiçoada quando a pessoa, ela busca essa excelência moral. O que é isso? É santificação. E nós fomos capazes, não é uma coisa difícil, né? Tem que ter esforço, claro, mas não é uma coisa impossível, porque nós fomos capacitados, nós somos capacitados pelo Espírito Santo de Deus. Então, quando a pessoa ela começa nessa caminhada de buscar essa excelência moral, isso não traz para ela tristeza nem peso algum, muito pelo contrário, isso vai trazer para ela o quê? Alegria, paz de espírito, renovo, saúde, força, porque ela está fazendo aquilo que o Espírito Santo que habita dentro de cada um de nós se agrada. E aí o nosso espírito também, ele vai se alegrar. Então, é preciso isso. Junto com essa excelência moral, aquilo que vai alimentar a excelência moral, que é o conhecimento. Mas não é o conhecimento, né, desse mundo, não é isso, né? Não, porque agora eu vou ter que ler bastante livro, né? Vou ter que estudar e tal. Não é isso, é o conhecimento da palavra de Deus. Conhecer a vontade de Deus, saber o que Deus quer para as nossas vidas, saber o que Deus quer que nós façamos e também aquilo que Ele não quer que nós façamos. É isso que é o conhecimento, adequar a nossa vida a esse conhecimento, e aí nós vamos conseguir a prática da virtude moral. Então são coisas que a gente precisa, são coisas práticas, não estão soltas, né? Tem gente que gosta de ficar ali adorando um monte, adorando uma prática, né? Um movimento corporal, e isso de nada adianta. É necessário realmente que nós venhamos praticar a palavra de Deus. Continuando. 6. Com o conhecimento, o domínio próprio. A pessoa que não se domina, ela se torna escrava dos seus desejos. Ela se torna escrava das suas paixões. Então, é difícil, né? Mas tem gente que entrou na igreja, né? E aparentemente se converteu, não sei, só Deus sabe, né? Mas quando chega essa época que começa a bater os tambores, que começa, né, as bandas, né, que começa aí os blocos, que começa aí as escolas de samba, os sambas de enredo, a pessoa some da igreja, só aparece depois, né, depois de quarta-feira de cinza, e olha lá, sumiu da igreja. Mas você não se converteu, né? Então, se a pessoa se converteu, ela tem que se, ainda que isso acenda nela um desejo, não estou dizendo que a pessoa não vai ter o desejo de fazer, de cometer aquilo ali, mas ela tem um domínio sobre as suas paixões, ela tem um domínio sobre os seus desejos. Então é preciso que nós tenhamos esse domínio próprio, e isso é exercício. Eu não vou fazer porque a palavra de Deus diz que é errado e que Deus não se agrada disso. Eu não vou ter tal comportamento, eu não vou alimentar tal pensamento, eu não vou falar tais palavras, porque a palavra de Deus diz que eu não devo, como filho de Deus, ter esses tipos de procedimento. É se dominar, e isso é exercício, irmãos, né? Não vem um espírito lá fazendo, você segurar a tua boca, ou te agarrar, te amarrar numa cadeira para você não ir pular carnaval. Não vai acontecer, isso não vai acontecer, não fica esperando. É você que tem que tomar a sua decisão, é você que tem que ter o domínio próprio. Isso foi nos dado pelo Espírito Santo, isso é fruto do Espírito, faz parte do fruto do Espírito, e nós precisamos exercitar. Por que muitas vezes não exercita? Porque não faz a base. O que é base? É oração, é conhecimento da palavra e é comunhão, que é isso que nós estamos fazendo aqui. Igreja, nós não somos crentes sozinhos, nós somos crentes em comunhão com os irmãos.
orando, compartilhando a palavra, ensinando uns aos outros, orando uns pelos outros. Isso é igreja, então é necessário que aconteça isso também. Aí sim nós estamos aí caminhando para vencer as paixões, os desejos, né, que querem consumir a nossa fé, que querem nos afastar de Deus. É importante que a gente entenda essa parte aí, tá? Aí diz, com a temperança, né, que vem aqui, né, domínio próprio, com o domínio próprio, a perseverança. Então, eu vou perseverar no conhecimento, vou perseverar na virtude, vou perseverar no domínio próprio. Eu não vou ter só uma vez, depois vou relaxar. Então, existe a perseverança na fé, no exercício dessa fé. Isso é importante, tá? A gente entender essa coisa aí. O que mais ele diz assim? Aí, o conhecimento, né? E com a perseverança, a piedade, que é a dedicação a Deus. É aquela vontade de orar, aquela vontade de buscar a palavra, de estar em comunhão na igreja, de servir, de pregar. Pregar simplesmente, você não precisa ser um pastor, como o irmão Luiz falou agora há pouco, ou um erudito, né, um grande conhecedor, um teólogo para pregar a palavra de Deus. Você precisa conhecer que Jesus te salvou, qual é a forma que é feita essa salvação, como a pessoa pode alcançar essa salvação, o que é o resultado dessa salvação na vida da pessoa, qual é o resultado prático, o que fez, o que modificou na vida dessa pessoa, como o exemplo aí do cachaceiro que mudou, deixou, esqueceu até o caminho do bar, cuidou da família, cuidou dos filhos, mudou a maneira de tratar todo mundo. Isso é exemplo prático de uma pessoa que teve um encontro com o Senhor Jesus e que ela foi salva. Então é isso que nós precisamos aí pregar às pessoas, né? Mostrar, né? Lógico, pregar que Jesus salva, né? Falar só, senão a pessoa vai lá só atrás da opa, me dá, não. Qual é o objetivo principal? A salvação eterna, né? A salvação da nossa alma por toda a eternidade. Mas que isso tem efeitos práticos aqui na nossa vida, já aqui nessa terra. Tem efeitos práticos, tem transformações práticas aqui nessa vida. Com a piedade, a fraternidade, né? O cuidado, né? O zelo pelo outro, entendeu? É a preocupação, é aquela amizade, muda o jeito da pessoa, não é uma pessoa hostil, não é uma pessoa que vive armada, preparada para reagir a qualquer coisa, não é uma pessoa que está sempre com um não na boca. É diferente, o cristão está pronto para ajudar, está pronto para ouvir, está pronto para aconselhar, o cristão está pronto para ajudar da forma que for possível. Isso é realmente ser fraterno, principalmente aos domésticos da fé. Então, o irmão sumiu da igreja, todo dia tu viu o banquinho dele está lá, nunca mais tu viu ele naquele banco, tu também nem se importou, né? Nem perguntou, e o que está acontecendo, né? Então, às vezes a pessoa está precisando de uma ajuda, às vezes uma ajuda espiritual, uma fraqueza espiritual, às vezes até ela está enferma, incapacitada de ir, e ninguém foi lá ver aquela pessoa. E isso não é fraternidade, isso não é cuidado, não é zelo que nós devemos ter. Então, a igreja é um lugar de fraternidade, não é igual ao mundo, egoísmo, né? Cada um por si, né? E cada um por si, Deus por todos, né? O pessoal fala isso aí, né? Não, Deus sempre por todos. Mas nós devemos cuidar e zelar uns pelos outros. Assim está na palavra de Deus, né? Você deve cumprir essa parte. O que mais aqui que nós vemos? Com a fraternidade, né? O amor. Não o amor fingido, o amor de boca, mas aquele amor que se importa. E esse amor, ele não é restrito às pessoas que gostam da gente. Esse amor, ele não é restrito à nossa casa, à nossa família, às pessoas que estão próximas. Esse amor, ele se estende até as pessoas que não gostam da gente, até as pessoas que se colocam como nossas inimigas. Ah, mas como isso? Eu vou lá, a pessoa está querendo fazer o mal, eu vou ficar lá paparicando? Não, ninguém está dizendo isso. Mas orar por aquela pessoa, querer o bem daquela pessoa, né? E se ela precisar em algum momento da vida de ajuda, estiver ao seu alcance, estiver ao nosso alcance ali, ajudar aquela pessoa. É esse o amor, entendeu? Não guardar mágoa, não guardar ressentimento, né? A única coisa que nós devemos guardar é a nossa fé, a nossa perseverança, é a piedade, né?
são as coisas boas, isso a gente deve guardar no nosso coração, mas mágoa, ressentimento, desejo de vingança, né? Gente que está na igreja com ódio, com desejo de se vingar, e às vezes até do parente, às vezes até do irmão que está lá sentado na igreja. Não, isso aí tem que orar a Deus para vencer esse sentimento. Nós já passamos disso aí, nós somos salvos. A salvação ela vem de Deus, né? Não é que a gente vai ser salvo por estas coisas, mas essas coisas evidenciam a vida de quem é salvo. Então, se você tem a certeza da sua salvação, você é uma pessoa que deve estar lutando para vencer essas coisas, você deve estar lutando para viver de acordo com a palavra de Deus. A palavra é essa mesmo, é lutar. Não é fácil, é lutar, não vem de mão beijada, é um esforço. O cristão vive numa luta constante. Primeira luta não é contra as pessoas no mundo, não é contra o sistema mundial corrupto e decaído, não é contra as injustiças desse mundo. A primeira luta é contra a nossa própria vontade, é contra o nosso próprio desejo. É essa a maior luta do cristão. Depois vem essa luta aí de fora, mas como que você vai vencer a luta lá de fora se você não consegue vencer a luta que está dentro de você? Então, primeiro é preciso vencer essa luta interior, né? Versículo 8. Porque essas coisas existindo em vós, e em vós aumentando, faz com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos, em pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando existe essa fé prática, né? Essa busca pela santificação, essa busca por fazer a vontade de Deus, vai trazer mudanças nas nossas vidas, né? Vai trazer transformações nas nossas vidas, e a pessoa ela vai frutificar, ela vai estar ativa na sua fé. Quando a pessoa não está lutando para vencer, para se santificar, para fazer a vontade de Deus, para cuidar do seu próximo, ela se torna inativa na fé, ela se torna infrutuosa, porque ela não tem o conhecimento de Deus, ela não sabe resistir às tentações, ela começa a fraquejar espiritualmente. Então é necessário que nós façamos estas coisas. Eu não estou dizendo que a pessoa que teve fé, que Deus deu fé para a salvação dela, ela vai perder a sua salvação porque ela está fracassando nessa parte. Não é isso que está se dizendo aqui. Mas que ela pode, né, antecipar a sua saída dessa terra, né? Porque cuidar de Deus, se ele salvou, não vai querer perder, é lógico, né? Ele que salvou, então vai pegar a pessoa. Ou ela tem uma vida muito atribulada, porque justamente ela não quer se enquadrar naquilo que ela foi preparada para se enquadrar. Então, muitas vezes, a tribulação não é tentação, não é porque Deus está pesando a mão, né? É porque a própria pessoa ela não está sendo frutuosa, não está produzindo frutos, ela está inativa, ela está sem forças para lutar, e a pessoa tem a marca de Deus, é salva, andando nesse mundo, dando mole aí para as coisas desse mundo, para o espírito maligno que rola nesse mundo, ela vai virar alvo e ela não tem forças para se defender. Então, pensa bem sobre essa questão, porque às vezes é isso que está faltando. É você aí ter um esmero, uma dedicação pelas coisas de Deus. É você parar de dar tanta importância àquilo que não tem, para dar importância àquilo que é para toda a eternidade. É isso que é importante. Já que você é salvo, lembra do seu primeiro amor. Lembra do dia em que o peso do pecado e da condenação eterna saiu das suas costas e que você, cheio de alegria, cheio de prazer, se rendeu ao Senhor Jesus, porque Ele quis que fosse assim, porque Ele te escolheu, não foi você que quis. Para com esse negócio de eu escolhi, para com esse negócio de que foi eu que tomei a minha decisão, foi Deus que tomou a decisão, foi Deus que escolheu, senão você não iria. Agora lembra desse dia, e volte-se para Cristo, e volte-se para o Senhor Jesus, e volte-se ao primeiro amor, porque até lá no céu, a pessoa, no céu vai ser todo mundo igual, não vai ser não, vai haver diferenciação, existem galardões. Então Jesus falou,
Gente, não, o importante é ser salvo. Sim, o importante é ser salvo, mas Jesus falou, ele disse, acumulei tesouro no lugar onde a traça não corrói, nem os ladrões roubam. Acumule tesouro no céu. Então vamos, não importa, o importante é ser salvo, sim, mas se tem tesouros para nós no céu, vamos buscar esses tesouros. Vamos dar importância, porque pelo menos quando eu estou buscando esses tesouros, eu estou me afastando daquilo que não é bom. Quando você começa a buscar esses tesouros, você começa a se afastar daquilo que pode te contaminar, daquilo que pode fazer com que você passe por dificuldades, problemas, sofrimentos que seriam totalmente desnecessários se você estivesse praticando e exercitando a sua fé. Eu estou falando aqui com os salvos, né? Eu sei que tem muita gente aí que precisa entender que a salvação é uma coisa que já está definida por Deus e que a pessoa que é salva, ela não vai ter prazer nas coisas desse mundo. Então, estou falando com o salvo, né? Estou falando com a pessoa que está vestindo uma fantasia que ainda não acordou para a vida, que ela precisa realmente ter um encontro com Deus. Então, isso é importantíssimo para nós. Aí ele diz aqui no versículo 9, pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora, né? Irmãos, isso aqui é o que muitas vezes tem acontecido na igreja. Gente que está cega. Muita gente quando fala cega, a pessoa não... Sim, todo mundo que está fora da presença de Deus está cego. Aí eles já são cegos por natureza. Nós também já fomos cegos, né? Por natureza. Então são cegos. Mas tem gente dentro da igreja cega. Não é cega completamente, né? Ela está com um grave dificuldade visual. Ela está com uma deficiência visual muito grande. Ela não consegue enxergar de longe. Ela só enxerga aquilo que está diante do seu nariz. O que é enxergar de longe? É enxergar a salvação, é enxergar as coisas espirituais, é enxergar a razão pela qual ela foi para a presença de Deus, que ela está fazendo parte da igreja do Senhor Jesus. Ela não consegue enxergar essas coisas. O que é que ela enxerga? A prosperidade, a restauração do meu casamento, a vida do meu filho, a vida da minha filha, a minha família na presença de Deus. São tantas coisas que ela está enxergando, mas coisas que estão ali debaixo do nariz dela. Ela não consegue mais vislumbrar a salvação eterna, o reino de Deus, o tribunal de Cristo para efeito de galardão. Ela não consegue discernir mais as coisas espirituais. Ela está cada vez mais ofuscada por aquilo que é uma necessidade terrena, uma necessidade urgente dela, uma necessidade financeira, uma necessidade sentimental, ou uma necessidade de saúde. Estas coisas ofuscaram aquilo que é o principal. Por quê? Porque não pratica a fé. Entenda uma coisa, no momento em que nós fomos salvos, nós nos tornamos justos. Isso já está decidido, Deus nos tornou justos. Outra situação, nós fomos regenerados, regeneração instantânea, somos regenerados, glória a Deus, novo homem, nova mulher, nova criatura, somos nós, hein? Glória a Deus, né, irmãos? Mas a santificação, ela não é instantânea, ela é um processo gradativo e contínuo, e que necessita de exercícios espirituais. Então o crente vive numa constante de exercícios espirituais para se fortalecer na fé, para que a sua mente e a sua visão espiritual não fiquem debilitadas a ponto de ele não conseguir enxergar a razão da sua fé. Isso que é importante para cada um de nós pensar. Qual é a razão da minha fé? Qual é a razão principal? Qual é a razão da minha vida? Por que eu sirvo ao Senhor Jesus? Por que eu faço parte da Igreja de Cristo? Nós devemos nos questionar isso e buscar as respostas da Palavra de Deus. Ela tem todas essas respostas, né? E nos alimentarmos com essas respostas para que nós possamos ficar firmes
nessa caminhada. Então, isso que é importante, para que essa cegueira, que é a pior cegueira que tem, que é espiritual, ou mesmo, né, a deficiência visual espiritual, que é o caso dos crentes, né, dos salvos, né, não é cego porque ele já viu Jesus, ele tem o caminho, mas ele está com uma deficiência visual muito grande, porque ele só enxerga aquilo que está diante do seu nariz. Ele não consegue ver a razão principal, o prêmio maior, o que é realmente o grande ganho de servir a Cristo. Isso está ofuscado na vida da pessoa, pelas coisas que são transitórias, pelas coisas que vão se acabar. Então é preciso voltar. E sofrimento, né, irmãos? E sofrimento. Então é por causa disso que muitas vezes está sofrendo. A Bíblia diz muito claro, por que sofre o homem senão pelos seus próprios o quê? Pecados, pelas suas decisões erradas. Então é necessário que a pessoa então comece a se acertar. Mas eu aprendi assim, você está aprendendo errado, ora a Deus e busca o caminho, Deus vai te mostrar o caminho. Você tem a palavra, não existe desculpa que foi o pastor que me ensinou, que foi o bispo, foi o presbítero, o semideus, não importa. Você tem a palavra de Deus, é ela que é bússola. Então ore a Deus e peça a direção e Ele vai te encaminhar a um lugar onde você vai receber um alimento sadio, onde você vai receber a palavra de Deus, que vai lhe dar o crescimento sadio no Senhor Jesus Cristo. Versículo 10, irmãos, por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Então, procurar com cuidado, né? Com esmero, com zelo, né? Qual é a vocação, a eleição? Nós fomos vocacionados para a salvação, nós fomos eleitos para a salvação. É claro que dentro da Igreja de Cristo, cada um de nós tem um chamado, né? Uns são mais para aconselhar, outros são para pregar, outros são para ajudar, outros são para orar, né? E outros têm vários chamados, não importa, mas busca esse chamado com zelo, com certeza tem alguma coisa para você fazer, sabe? Você mesmo, ninguém sabe, mas que você vai lá e ora por várias pessoas, que coloca o seu joelho no chão, que intercede pelas pessoas. É um chamado, é uma vocação. Continua, intensifica, faz mais ainda e busque a palavra, e busque a direção de Deus. Continue cada dia mais confirmando aí essa eleição, essa vocação que Deus te deu para a salvação. Foi Deus que nos deu isso aí, tá, irmãos? Nós ganhamos de mão beijada, não fizemos nada. Ele chegou e deu, olha, é sua. Mas eu não fiz nada, senhor, não importa, eu quero te dar, é sua, acabou. Foi assim que ele fez, comigo, com você e com todo aquele que crê. Mas nós temos que fazer a nossa parte, que é continuar firme na fé, que é buscar, que é aprender, que é colocar em prática. Essa é a nossa parte. Não é porque Deus ele fez o principal que a gente vai se acomodar. O crente não pode ser acomodado, o crente não pode ser inativo e frutífero, ele tem que ser produtivo, ele tem que dar frutos. Nós temos que dar fruto para o nosso Deus. O fruto é do homem para Deus, o dom é de Deus para o homem, mas o fruto é do homem para Deus. Nós temos que dar fruto, é necessário que nós façamos isso para que nós cresçamos espiritualmente, para que nós possamos ter uma vida mais tranquila nessa caminhada. Tem gente aí que está andando no navio de Jonas porque não está entendendo isso. Será que Deus vai ter que jogar no mar e um peixe te engolir para você entender qual é a vontade de Deus? Tem que dar uma sacudida, irmãos, porque às vezes a pessoa não está entendendo, está brincando com a fé, está dizendo que o diabo está furioso. O diabo não tem nada a ver com isso, é você que tem que tomar uma posição. É você que tem que se firmar com a palavra de Deus e dizer para Deus, eu quero agora mudar, eu quero crescer espiritualmente, eu quero me fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Fechando aqui essa palavra, versículo 11, pois desta maneira que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele diz que, ali você
Agindo dessa forma, você não vai tropeçar em tempo algum. Os tropeços é porque a pessoa relaxa. Qualquer um de nós é sujeito a relaxar, mas viver o tempo todo relaxado, não se dá conta que tem um Deus que te salvou, que te tirou do caminho da perdição eterna, não está ali glorificando esse Deus com a sua vida. O que você está fazendo do que Deus lhe deu? Então, acorda, né? Você tem a fé, Deus te deu o mais precioso de tudo, a fé. Deus te deu a coisa mais preciosa, a salvação, a vida eterna. E o que você está fazendo com isso? É isso que nós precisamos acordar. Esse questionamento nós devemos fazer, cada um de nós, para nós mesmos. O que eu estou fazendo com aquilo que Deus me deu? Com o dom que Deus me deu? Com o poder que Deus investiu sobre a minha vida? O que eu estou fazendo com isso? Então nós devemos nos auto-questionar sobre essas coisas, sempre. Como está a minha vida cristã? Como está o meu desejo? O que eu tenho feito para Deus? Como eu tenho me comunicado com Ele? Quantas vezes eu tenho me comunicado com Ele? Qual é a qualidade dessa comunicação? A comunicação, lembra, você falando com Deus é a sua oração, Deus falando contigo é a palavra dele. Essa é a comunicação com Deus, não tem outra, né? Não, eu vou procurar um guru. Não tem guru, né? Não tem guru. Muitas vezes Deus pode usar, sim, quem Ele quiser falar contigo, até a mula, se Ele quiser, Ele usa. Mas isso não vai ser a regra, isso é exceção, é raridade. Quando existe alguma coisa que realmente você não está enxergando de jeito nenhum, ele vai lá e vai ter que fazer alguma coisa. O meu filho, a minha filha fica me perguntando, já falei, não quer escutar, então vou mandar um servo meu, uma serva minha lá e ajudar ele ali. Amém, glória a Deus, é Deus para o que quiser. Mas a regra é o que? A palavra dele. Está lá tudo escrito direitinho, aprendizagem sadia, seguir nesse caminho, né? Então, para que a gente seja amplamente suprido, diz aqui a palavra, na entrada do reino eterno do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, chegar lá com alegria, com prazer. Tem gente chegando lá todo arrebentado, né? Tudo bem, glória a Deus, chegou, né? Mas chegar todo chamuscado, todo arrebentado, todo queimado, todo furado de rajadas lá do inimigo, porque passou o tempo todo lá sem proteção, sem se proteger espiritualmente, sem buscar Deus fervorosamente, sem entender que nós vivemos num mundo que necessita de oração, que necessita da palavra, que quem necessita mais do que tudo somos nós, né? Para que nós possamos enfrentar essas lutas e essas batalhas aí do dia a dia. Nós temos um alvo nas costas, está escrito Jesus nesse alvo. Então, quando o inimigo vem, ele vem com tudo. Se esse alvo estiver blindado pelo poder do Espírito Santo, nós estamos alimentando da palavra, orando, buscando, praticando aquilo que agrada a Deus, o ataque do inimigo vai ser praticamente nulo, né? Você praticamente não vai sentir nada. Mas, mesmo que seja um ataque grave, mas você não vai sentir, Deus vai te dar escudo ali, você vai ter graça, você vai resistir. Mas se a pessoa anda debilitada, espiritualmente fraca, ela vai entrar no desespero, correndo, né? Vai gritar na igreja, vai querer sair, vai dizer que a culpa é do pastor, a culpa é do irmão. Não, cada um de nós é responsável pelo seu destino. Somos nós os responsáveis pelo nosso destino. Por aquilo que nós vamos comer, por aquilo que nós vamos beber, por aquilo que nós vamos fazer e pela nossa comunhão com Deus. Então, uma palavra que hoje, né, para todos, né, mas especialmente para a igreja, tá? Para você que já é salvo. Essa palavra é para você que é salvo, tá, irmãos? A pessoa que não é salva, ela não tem essa obrigação de estar zelando por nada, ela não conhece ainda, ela não tem a salvação, não tem o Espírito, só pode fazer isso que tem o Espírito, e você está negligenciando ele, você está se afastando dele, mas você tem. E se você colocar o seu joelho no chão agora e falar com Deus, você vai sentir a presença dele. E você vai ter forças para renovar essa fé e continuar nessa caminhada. E você que já está na caminhada, nós também precisamos estar todo dia renovando, todo dia buscando, todo dia crescendo. Ninguém está perfeito, ninguém está zero bala aí, todo mundo precisa de oração, de palavra, de estar buscando esse Deus poderoso que só Ele tem o poder de transformar as nossas vidas, e isso é necessário
diariamente. Eu espero que essa palavra tenha falado ao seu coração, trazido paz, fortalecimento espiritual, renovo espiritual no nome do Senhor Jesus. E agora eu vou passar a palavra para o nosso irmão Luiz, para que ele coloque aquilo que o Espírito Santo estiver aí colocando no seu coração, no nome do Senhor Jesus. Então, irmão Luiz está com a palavra aí, no nome do Senhor Jesus. Pastor Aguilar, serão breves comentários. Eu gostei muito quando o senhor falou que nós fomos escolhidos por Deus para a salvação. Então foi o que Jesus disse, né? Sem mim nada podereis fazer. Isso é muito importante. Eu gostei quando o senhor falou a questão, que isso é verdade, né? Chega lá todo chamuscado, falando da questão do galardão. Não vou especular mais além disso, mas existe, né, o Tribunal de Cristo, não é isso, pastor? Existe a questão de galardão, mas eu enxerguei também como um direcionamento do nosso comportamento, que tem tudo a ver, né? Que nós fomos chamados para a vida eterna e co-participantes da natureza divina. Então, o que o Pedro está falando aqui ser co-participante da natureza divina é justamente nós nos esforçarmos não é esforço para se manter salvo, tem nada a ver, é o esforço para co-participar da natureza divina, é o esforço zeloso, ele quis dizer, essa diligência, para nós associarmos a nossa fé, a virtude, o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a piedade, fraternidade e o amor. E, na verdade, ser co-participante dessas virtudes de Deus, o que é? É você, como o senhor falou, estar sempre na igreja, sempre buscando. Hoje, depois até eu vou lhe perguntar com mais calma, o senhor falou coisas assim, o senhor faz sempre os comentários paralelos, né? O senhor falou assim, que o fruto é do homem para Deus, e o dom é de Deus para o homem. Então, é estar ampliando, como ele fala aqui, o conhecimento. Isso está na palavra, que nós temos que viver ampliando o conhecimento de Deus. E quanto mais nós buscamos, nós tornamos co-participantes da natureza dele. Então, essa, na minha opinião, né? E depois o senhor falou uma outra palavra, fez uma outra associação que eu não consegui pegar aqui quando eu estava escrevendo, mas também muito interessante. E outra coisa, para encerrar o que o senhor disse, né? O que eu vou dizer com todo esse poder que Deus derramou sobre a minha vida? Né? E o senhor também disse, agora sim, para terminar, aquela história do filho de cara, e que eu considero uma grande verdade. A gente costuma associar a paz tendo todas as nossas necessidades saciadas. E isso é um erro, mas a gente só vai perceber isso já depois de muitos anos de evangelho. Né? O senhor falou que realmente quem busca Deus, quem realmente é co-participante da natureza, através dessa busca diligente, né, desse esforço zeloso, né, ele começa, independente de ser rico ou de ser pobre, a ter uma vida de paz, a ter uma vida, porque você fala, que o diabo está fazendo isso deixa de existir. O senhor falou, ele é míope, né? Ele enxerga de perto, mas não enxerga de longe, eu não sei se é miopia, astigmatismo, não vem ao caso. Ele enxerga de perto, mas não enxerga de longe. Entendeu? Então, é muito importante, essa palavra aí foi muito boa, ela deve ficar guardada em nossos corações ao longo dessa semana, porque realmente quem busca Deus, quem permite que Deus trabalhe no seu coração, que você aceite a verdade,
de quem você é, que você nunca vai ser perfeito aqui, mas que muita coisa pode ser transformada pelo poder de Deus. E essa paz, essa vida menos atribulada, independente das questões econômicas, financeiras, de questões materiais, de ter carro, de não ter carro, de não ter casa própria, de ter casa própria, o aluguel, te fazer ter uma vida muito apertada. Tudo isso vai para um segundo plano, porque você cada vez mais começa a se assumir um cidadão dos céus. Não é isso que eu estou falando assim, né? Mas você começa a ver que a sua vida não é mais aqui, isso tudo começa a perder valor, bem aos poucos, né? Você começa a ter até pena, misericórdia dos que tem muito mais que você às vezes, mas não tem justamente a salvação, não tem o conhecimento do Deus vivo. Então, pastor Aguilar, uma palavra excelente hoje, que possamos guardá-la para essa nossa próxima semana. Eu devolvo a palavra para o senhor, pedindo para o senhor, se tiver alguma coisa aí que não proceda, o senhor fazer as correções, e que ele lhe abençoe e tudo que aprove a ele, que o senhor cuidasse nessa terra. Obrigado, pastor. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Paulo Luiz. Isso aí, né? Vamos dar então continuidade, né? Manter aí no coração as palavras que foram passadas aqui hoje, importantes para a nossa vida espiritual, né? E buscar a Deus mais palavras, né? Durante a semana também, né? Vamos orar aí. Hoje a gente tem uma riqueza muito grande de um arcabouço, né? De pregações, né? YouTube e outras plataformas, né? Podcast, que a pessoa não tem, mas eu não tenho tempo, né? Gente, o tempo quem faz é a gente, né? Então, tempo, você não tem tempo para Deus. Pensar, né? Tem que ter tempo para Deus. Se a gente não tiver tempo para Deus, a gente não tem tempo para nada. Essa que é a grande verdade. Mas vamos agora fazer aquela oração, né? Aquele momento de oração que você coloca diante de Deus a sua vida, a sua casa, a sua família, as suas necessidades, né? Você que está com problema de saúde, problema financeiro, seja qual for a luta que você está enfrentando. Mas, em primeiro lugar, como sempre nós estamos aqui passando, e porque nós assim recebemos do Senhor Jesus, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então já está o segredo para que a sua oração ela chegue até Deus e que Ele dê uma resposta adequada de acordo com a soberania boa, perfeita e agradável vontade dele para a sua vida. É buscar as coisas espirituais, que até isso faz a gente ter sabedoria na hora de falar com Deus, na hora de colocar as nossas necessidades diante do Senhor. Então, o irmão Luiz vai fazer uma oração, Deus vai colocar no coração dele aquilo que ele vai pedir, aquilo que ele vai interceder, e você vai estar fazendo a sua oração, vai estar colocando diante de Deus aquilo que é a sua necessidade, né? E nós vamos estar aqui orando com todos, concordando com todos aí, e Deus, segundo a sua boa, perfeita, agradável vontade, segundo a sua soberania, é Ele que vai trazer a resposta a cada um no nome do Senhor Jesus. Então, irmão Luiz, está com a palavra, a oração, em nome do Senhor Jesus. Amém, pastor Aguilar. Foi exatamente isso que o senhor falou, né? Deus não vai deixar nenhum de nós sem respostas, na verdade é essa. E sabendo que o principal, Jesus já fez, que é a nossa salvação. Mas Ele não nos deixa sem resposta. Amado Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por mais esse culto. Queremos, meu Deus, colocar nas tuas mãos as nossas vidas. Queremos pedir crescimento espiritual, libertação. Queremos prosperar como teus filhos. Queremos crescer no conhecimento da tua palavra, da tua verdade. Queremos cada vez mais sermos afeiçoados a Cristo. Em nome de Jesus. Nós temos aqui, estamos todos reunidos, orando em concordância. Nós temos as nossas necessidades nessa terra. Então, todos nós aqui não sabemos a necessidade de um e do outro,
mas nós estamos aqui diante de Ti, colocando nas Tuas mãos as nossas necessidades, porque sabemos que só Tu, Senhor, é o Deus supridor. Pode ser um filho que esteja nas drogas, um desemprego, a pessoa está desempregada, necessidade de emprego, passar num concurso público, um casamento que pode estar se desfazendo. Nós não sabemos, mas Tu sabes e Tu respondes, e Tu nos qualifica para também, se for necessário, para receber as respostas. Então, em nome de Jesus, nós Te agradecemos, que o Senhor nos dê paciência, que o Senhor nos dê resiliência para aguardar, que fiquemos sensíveis à Tua boa, perfeita e agradável vontade, para entendermos que muitas vezes quando não recebemos, é porque não é da Sua vontade, não. Senhor Deus, Senhor, estou confirmando a oração do Teu Filho, Vitor, em nome do Senhor Jesus, e trazendo uma resposta a cada um, segundo a Tua boa, perfeita e agradável vontade, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor abençoe, que o Senhor o supra, que o Senhor restaure, que o Senhor renove, no nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Ti, nosso Deus e Pai. Vamos agora, tivemos aí problema técnico, né? Então, a parte da oração do irmão Luiz nós não pegamos até o final, mas a gente vai orar aqui de novo, né? E agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui na presença dEle, por nós poder ter ouvido aí a palavra do Senhor, né? E nos alimentar da fé no nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar a Deus, então, pedindo a Ele uma semana muito abençoada e agradecendo por tudo aquilo que Ele já nos proporcionou. Feche seus olhos, eleva o pensamento ao trono da graça, vamos falar com o Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, eu agradeço ao Senhor pela semana que o Senhor nos concedeste, porque o Senhor supriu a todas as nossas necessidades espirituais, emocionais, psicológicas, físicas, materiais, e principalmente o Senhor nos salvou. Nós te agradecemos por isso, no nome do Senhor Jesus. Agradeço também pelo Senhor ter falado conosco neste culto de hoje, por tudo aquilo que o Senhor nos proporcionou, pela unção, pela sabedoria, pela capacidade. Muito obrigado, Deus. Concordo com a oração que o irmão Luiz fez, com todas essas pessoas, todos os irmãos e irmãs, todos que oraram agora conosco, mesmo que nós não tivéssemos aí a oração completa, transmitida, por problemas de rede de internet, mas ainda assim eu creio que essa pessoa orou o Senhor, falou com o Senhor, e eu peço ao Senhor, meu Deus, que segundo a Tua boa, perfeita e agradável vontade, segundo os Teus planos e os Teus projetos sempre perfeitos para a vida de cada um de nós, seja o Senhor a trazer uma resposta a cada um, no nome do Senhor Jesus, Pai. Muito obrigado, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem respondido em nossas vidas, por cada cuidado, por cada livramento, por cada recurso. Nós te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Meu Deus, conceda a cada uma destas pessoas que estão orando conosco agora, a cada vida, a cada casa, a cada família, Senhor, conceda uma semana muito abençoada. Livra, meu Deus, de todos os males, de todas as astutas ciladas do inimigo, de todos os intentos malignos do coração humano, de todas as obras malignas em nome do Senhor Jesus. Seja o Senhor a abençoar
cada área de nossas vidas, suprindo, ó Deus, a cada uma de nossas necessidades, segundo a tua graça, o teu amor, a tua misericórdia, segundo a tua soberania, segundo os teus planos e os teus projetos sempre perfeitos para a vida de cada um de nós, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que ao término deste culto, que o Senhor leve a todos aos seus destinos em segurança, livra de todos os males, e que esta bênção ela seja estendida a todos aqueles que próximo a nós estiverem, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o que eu te peço, meu Deus, na mesma fé e na mesma concordância com todos que estão orando conosco agora, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estenda a mão para cá, vamos receber a bênção. Que o amor de Deus, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos. E a igreja diz: Amém. Glórias ao Senhor Jesus. Que você tenha um excelente final de domingo. Que Deus conceda a você e a sua família uma semana repleta da sua presença, das suas bênçãos, dos seus cuidados, em nome do Senhor Jesus. Fique bem, fique na paz do Senhor Jesus.